a continuação do texto diz, e isso é claro na vida de todo ministério, que nós encontraremos pessoas ensinando coisas erradas. Ouvidos e mentes cauterizadas, que é o que ele continua a dizer lá no texto de 1 Timóteo capítulo 4, que por causa de serem cauterizadas não dão ouvidos às doutrinas, mas seguem a outras doutrinas e a pecados e a tantas outras coisas que estão relacionadas a este mundo. E nós estaremos diante dessas pessoas e essas passam a ser as pressões, porque não as opressões, mas agora as pressões, porque qual é o fruto do pecado das pessoas no lidar conosco no ministério? É nos entristecer, é quando vem a calúnia, é quando vem a insubmissão, é quando vem a falta de obediência à orientação. Você se dedica, você aconselha biblicamente, e o que a pessoa faz? A pessoa vai e faz tudo errado. E aí destrói a família, destrói o casamento, e ainda reclama do pastor, ou reclama do irmão, ou reclama da irmã. Você que dá atenção, liga e depois fala que aquela irmã não se lembrava de mim, quando você se lembrava dessa pessoa, perguntava por ela, tentava ajudá-la, mas mesmo assim, você não conseguiu. Nós estamos sujeitos a fracassos, irmãos. O ministério é um chamado ao fracasso. O ministério, seja ele individual, no discipulado de alguém, cuidado de uma classe, até mesmo o ministério na família, muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes, junto dos familiares, não será como nós sonhávamos que seria. Não haveria famílias perfeitas. Famílias no ministério perfeitas. A minha não é, a sua também não é. A de ninguém aqui é. E esses fracassos, eles vêm como algo interno no nosso coração. Por que é assim? Poderia ser diferente. Eu sonhei que fosse de tal forma, mas saiba que todos estão vivendo essa frustração. E aí, por outro lado, nós vemos as pressões do ministério. E por outro lado, só cada um de nós aqui sabe o quanto de opressão espiritual nós vivemos na luta do coração contra o pecado e contra tantas coisas que querem nos prejudicar e nos afastar do Senhor e trazer dificuldade para que a gente exerça o ministério. Qual é a fuga em todas essas ocasiões? Se nós não olharmos para a direção de Deus aqui em Moisés, números 11, certamente nós chegaremos ao ponto da exaustão completa ou da quase exaustão, na qual muitos de nós, e aqui eu me incluo, têm chegado em algum momento do ministério. Não é raro a gente ouvir pessoas dizendo que prefeririam o suicídio como remédio para o esgotamento, advindo das pressões que sofrem, do que continuar vivendo aquela situação de sofrimento. Não é raro que a gente ouça de tantos colegas nossos, homens e mulheres também, esposas de pastores muitas vezes, e outros irmãos e irmãs que no ministério tiram a própria vida em situações de tratamento de depressão, ou de profundo esgotamento e pressão. O que é que Deus tem a falar para essas pessoas? O que o conselho de Deus tem a trazer para essas pessoas? Eu penso que a palavra de Deus aqui nos ensina que a grande fuga é esta de Moisés. É que nós não nos esqueçamos que a morte não é a solução. A morte, ela resolve o problema, talvez ali imediatamente, mas resolveria o problema de Moisés? Moisés teria acabado com toda a sua situação se ele tivesse simplesmente tirado a sua vida? Bom, muitos talvez diriam sim. Mas nós vemos que os planos de Deus, eles são maiores do que aquilo que nós imaginamos, e por meio da entrega dele ao Senhor, e mesmo da expressão sincera dizendo, Senhor, eu quero que Jesus volte logo, antes da gente chegar em Canaã. Ou, Senhor, eu quero que o Senhor me mata de uma vez, porque eu não aguento mais levar esse povo e ouvir as suas reclamações. Recebeu da parte de Deus um acolhimento. Se nós formos sinceros a esse ponto, ao invés de darmos fim às concupiscências da nossa carne, porque o suicídio é concupiscência da carne, além de ser soberba da vida, nós receberemos o acolhimento e o direcionamento do Senhor também. Porque a morte, ela não resolve nada. Pelo contrário, ela é uma desobediência ao Senhor e ela acaba dando fim, não a uma vida, mas há uma oportunidade de Deus transformar uma tragédia, um esgotamento em vida, em um jardim florido. E é isso que eu creio que Deus faz. É isso que eu tenho visto na vida de muitos servos de Deus. É isso que eu tenho visto também na minha caminhada cristã algumas vezes. Momentos de vontade realmente de chutar tudo e momentos muito difíceis. Difíceis por N razões, que não vem aqui ao caso agora. Mas quando passamos por esses momentos, tentando ficarmos firmes
E obedecendo a esses conselhos que a palavra nos dá, é impressionante como depois de um tempo nós vemos tudo aquilo que Deus construiu, apesar de toda aquela tragédia emocional que o nosso coração passou. O nosso Deus é fiel, Ele não nos abandona. O nosso Deus é maravilhoso e Ele está cuidando de nós. Ele está silenciosamente presente sempre, mesmo que imaginemos que Ele não esteja. Ele conhece a nossa estrutura. Vocês lembram do Salmo 103, verso 14? Ele sabe que nós somos pó, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós não podemos perder essa consciência jamais. Eu quero concluir com alguma aplicação. O primeiro passo para a solução, lá reclamavam com ele e reclamavam dele. E essa é a realidade nossa também, né, gente? Na peregrinação dele pelo deserto, que durou cerca de 40 anos, o povo se lembrou de tudo aquilo que a gente leu nos versos 5 e 6, aqui de Números 11. Do pepino, da cebola, do peixe, até do alho silvestre que havia no Egito. Qual foi a atitude de Moisés? O que Moisés podia dar para esse povo? O que Moisés podia resolver? Tenha para você que você também não é um super-herói, uma super-heroína, que a gente vai resolver, que a gente tem a resposta, que a gente tem a solução para todos os problemas da congregação que a gente está cuidando ou do grupo de irmãos que a gente está discipulando. A gente não tem. A gente não tem. A gente é um mero vaso de barro que aponta para o Senhor e que, se cheio do tesouro do Evangelho, poderá contribuir de alguma forma com essas vidas que muitas vezes nem interessadas estarão para aquilo que a gente tem para dizer. Então, no caso de Moisés, a tristeza dele passou. Mas por que no caso dele passou? Porque Moisés reconheceu a sua completa incapacidade de sair daquela situação sozinho. Deus era suficiente para ele, ele foi sincero com Deus e Deus o livrou. Ele procurou ajuda, a ajuda que no tempo dele ele tinha. Mas ele procurou essa ajuda. E muitas pessoas, em grande sofrimento, afirmam que não conseguem orar, afirmam que não conseguem ler a Bíblia. Muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus, em situações de pressão, também começam a desanimar. Por que eu vou continuar buscando a Deus? Por que eu vou continuar me preparando para um povo que não está nem aí? Parece que eu estou quebrando pedras e nada muda. Eu não estou edificando vidas. Eu não estou construindo edifício. Eu não estou alimentando ovelhas. Parece que eu estou jogando água numa pedra. Não entra, não muda, nem sequer molha a vida dessas pessoas. Parece que todo o meu ministério aqui é inútil. Mas Moisés falou com Deus e Deus falou com Moisés. É tão simples. Moisés falou e ouviu. Mas são atitudes simples que mudam grandes aflições em nossas vidas. Moisés fez aquilo que a maioria de nós diz que não tem forças para fazer. Moisés foi orar. E ele foi disciplinado. E como eu disse ontem à noite aqui, ele foi constante na sua oração. E a cura para Moisés foi nada mais do que um conselho que ele recebeu da parte de Deus. Em momentos assim, tudo que a gente precisa talvez seja um conselho também. Um conselho de Deus, que talvez virá da parte do próprio Deus, como foi no caso dele. Mas às vezes, por meio de um amigo também. Por meio de um irmão na fé. Por meio de um pastor. Por meio de alguém. Em algum lugar. Às vezes até um jumento, uma mula. Que Deus queira usar para poder nos orientar. Porque Deus continua a falar com a gente. Se não da maneira audível, como ele fazia na época de Moisés, mas o nosso Deus, ele não se calou. Ele continua atento e, a seu modo, querendo falar conosco, nos consolar, nos fortalecer, para que, com a graça dele, possamos passar pelos momentos mais difíceis da vida. Portanto, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Olhando para a vida de Moisés e olhando para a nossa realidade também na liderança, cada um de nós em seu posto, né, de serviço, cada um de nós no seu posto como sentinela, vigiando e servindo ao nosso Rei, ao nosso Deus, quando a pressão e a frustração tentarem derrubar você, tentarem nos derrubar, que a gente se lembre de Moisés, que a gente seja sincero como ele foi, que a gente fale com Deus e que a gente esteja atento aos conselhos e à direção que Deus estiver nos dando, pelos meios que Ele escolher nos dar. Para que então, sendo fiéis a esses conselhos, nós possamos ver o que Deus pode fazer daquela situação tão trágica para nós que nos fez pensar na morte. E que a gente tome isso para a nossa vida, não só para que a gente se lembre de que se nós viermos a passar por momentos de esgotamento assim, que Deus estará conosco para nos guardar e cuidar de nós, mas que a gente não tenha isso em mente só para lembrar do que Deus é capaz de fazer pela nossa vida, mas também para que a gente nunca se esqueça daquilo que Deus espera que nós façamos na vida de outras pessoas.
não é só para a gente saber como Deus vai cuidar de nós, mas é também para que a gente saiba como Ele espera que a gente cuide dos outros. Porque esse é o nosso papel também. Deus pode usar a tua vida para aconselhar a vida de alguém que está assim. Nós podemos nos colocar no lugar de Moisés, mas nós também devemos nos lembrar sempre que nós podemos estar no lugar do conselheiro, da conselheira aqui. Daquele a quem o Senhor vai usar para dar uma direção, para dar um norte para a vida daquele que está pensando em morrer. Portanto, que Deus seja louvado pelo seu cuidado conosco e que Deus, por sua misericórdia, nos use para trazermos consolo àqueles que estão em frustração e desespero. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra e obrigado por esse tempo de reflexão nela e obrigado pelas realidades da vida de Moisés, que são tão semelhantes às nossas vidas também, à nossa realidade em muitos momentos do ministério. O Senhor que conhece o nosso coração, a nossa estrutura e sabe que a gente é tão fraquinho e que a gente é tão sujeito, Pai, a se entregar e a quebrar. Nós que quebramos de fato, Senhor Deus, e que precisamos tanto do Senhor para nos restaurar, nos fazer de novo e continuar a nos usar. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela maneira como o Senhor cuida de nós e pedimos que enquanto estivermos nesta vida, enquanto tivermos fôlego de vida, o Senhor não só cuide de nós, mas também nos use para cuidar dos outros. Nos use em tua obra, em teu serviço, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 18, a partir do verso 1. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em grupos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: Vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra que iam percorrer, e Acabe foi sozinho por um caminho, Obadias foi por outro, sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e disse: É você mesmo? É meu senhor Elias? E ele respondeu: Sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: Em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino onde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura, e quando dizem ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você, o Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde, e se eu der a notícia a Acabe, e ele não o encontrar, ele me matará a mim. Este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Pois acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? Agora você quer que eu vá e diga a meu senhor que Elias está aqui, ele vai me matar. Elias respondeu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi e se encontrar com Acabe, e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias, e quando Acabe viu Elias, disse: Então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai. Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal,
e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Apenas até aqui por enquanto, irmãos. Quando nós olhamos para a história de Elias, algo muito interessante não algo, mas algumas coisas muito interessantes nos vêm à mente. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar quem era esse homem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele foi considerado no Antigo Testamento como um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E quando a gente olha para o Novo Testamento, ele simplesmente é o resumo de todos os profetas nos lábios de Jesus. Quando Jesus resume o Antigo Testamento diante dos discípulos, ou em algumas de suas parábolas, ele normalmente dizia que eles leiam Moisés e Elias, ou Moisés e os profetas, com esse paralelo significando que Elias, ele resumia todos os profetas, ou pelo menos simbolizava aqueles. Quando nós lemos um pouco da tradição talmúdica ou rabínica daquele tempo, nós vemos também que os próprios judeus consideravam Elias como o maior profeta do Antigo Testamento, ou o símbolo do profeta padrão, que todos os profetas em toda a história deveriam imitar ou se espelhar. Ele era, sem dúvida nenhuma, um homem de Deus. Disso ninguém tem dúvida. Ele era alguém de coragem, ele era alguém temente ao Senhor, ele era alguém que andava com Deus. Por outro lado, nós lemos também que ele viveu numa época de profundo abandono da lei do Senhor. Elias foi profeta em Israel, no reino dividido já, no reino do norte. Nós precisamos lembrar, não é? A gente falou um pouco sobre Moisés agora cedo, e o período de Moisés durou ali os seus 40 anos, mais ou menos, período de peregrinação durante o deserto até Canaã. Mas quando eles chegam em Canaã, Moisés morre ali nas campinas de Moabe, olhando para a terra, de fronte do Jordão, lá do lado de lá, Moabe, e aí o povo entra, invade, aí conquista Jericó, Ai, e aí vai conquistando tudo mais. E aí, depois que acaba esse período de conquistas, acaba a geração de lideranças em Israel. Eles tiveram Moisés, agora tinham Josué, agora não tinha mais ninguém. Começa o período de juízes, que dura seus 400 anos mais ou menos também aproximadamente. E durante esses 400 anos não havia rei em Israel, não havia liderança em Israel. E o livro de Juízes sempre nos mostra essa expressão. Nesse tempo cada um seguia ou fazia o que dava no seu coração, porque não havia rei em Israel. E o tempo todo, quando o povo se dava mal, por causa de fazer aquilo que o coração deles queria, eles clamavam a Deus por um libertador, e Deus lhes dava um juiz. O juiz nada mais era do que um libertador. O que menos o juiz fazia era julgar. Ele libertava a Israel. E assim Deus deu alguns juízes para o seu povo que julgavam um pouco também, mas acima de tudo servia como libertadores daqueles que estavam invadindo Israel. Quando termina esse período dos juízes, Deus dá a eles o primeiro monarca, o primeiro rei, que foi que foi Saul. Que não era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem segundo o coração do povo. O próprio Deus havia dito por Moisés que um líder seria dado. O próprio Deus havia dito ao povo no período dos juízes que ele daria um rei, mas não era o tempo ainda. Mas o povo queria um rei, porque todo mundo tinha rei, por que a gente não pode ter rei? Então Deus permitiu que eles tivessem um rei, veio Saul, nós conhecemos a história desse rei, depois veio Davi, depois veio Salomão, seu filho, e a monarquia durou cerca de 120 anos em Israel. O fato é esse. Depois de 120 anos de reino unido, em que Saul conquista um pouco e perde muito, depois Davi conquista muito mais, e aí o seu filho expande ainda mais, chegando talvez na maior expansão territorial de toda a história dessa nação. Mas aí Salomão morre depois de 120 anos do reino de Israel. Perdão, meus. Perdão. Eu estou com uma gripe que está difícil de passar. Então, depois de 120 anos, Jeroboão e Roboão dividem o reino, e nós conhecemos a história. Reino do sul, Judá. Reino do norte, permanece com o nome de Israel. O reino do sul vai durar até mais ou menos os anos 600, quando eles são levados lá para o cativeiro babilônico. Mas o reino do norte dura só até 720, mais ou menos, antes de Cristo. E são pouco mais de 200 anos, 219, 220 anos de reino do norte. Eles tiveram vários reis. E a Bíblia nos apresenta que nenhum deles temeu ao Senhor. Nenhum. Dos reinos do sul, teve um ou outro que prestou. Teve um ou outro que fez o que era certo, buscou até um avivamento, como na época de Josias e outros. Mas no reino do norte, não teve um que temeu a Deus. Todos foram idólatras, todos foram pagãos. Mas de todos os reis do norte, quem foi o pior? Foi o Acabe. Elias viveu no pior período do reino do norte. E Acabe, por causa disso, as promessas do Senhor se cumpriam. Ele não era o rei legítimo de Israel. Ele não era descendente de Davi. Ele não era descendente de Salomão. Ele era um usurpador do reino.
Ele era um usurpador, assim como todos os reis do norte foram usurpadores. Nenhum deles era descendente de Davi. A dinastia davídica estava no reino do sul. Os descendentes de Davi estavam no sul. O reino do norte, não. Ele era um usurpador. E, por causa das promessas lá de Deuteronômio 28, 29, o que aconteceu com o reino do norte? Eles começaram a perder terra. E lá em Deuteronômio diz que no momento em que eles começassem a se afastar do Senhor e se entregar à idolatria, lá na lei de Moisés e Deuteronômio, que o Senhor mandaria seca e fome. E o que acontece? Nesse período em que a gente lê, em que Elias se coloca diante de Acabe, seca e fome. E o reino do norte, por causa dessa desgraça, começa também a sofrer a iminência de invasões externas, fazendo com que eles, consequentemente, perdessem o seu território. E aí eu peço que você volte um capítulo comigo, em 1 Reis, e veja o primeiro grande momento de coragem de Elias, ao se colocar diante de Acabe, num momento em que Acabe e sua esposa estavam matando todos os profetas de Israel. Em 1 Reis 17, versículo 1, nós lemos que então Elias, o tesbita, aqui é quando é anunciado a sua terra. Elias era um habitante de Tisbé. Se você procurar na Bíblia, qualquer outro cidadão de Tisbé, você não vai encontrar. Aliás, se você tentar olhar nos mapas bíblicos Tisbé, você não vai achar. Ou seja, ele era um cara de uma cidade assim, que ficava num lugar nenhum, no meio do nada. Até hoje é difícil de você entender onde fica. Existe uma cidade hoje chamada Abu Humus, onde ficava Tisbé. Mas mesmo Abu Humus é quase mais do que uma aldeia hoje, na região quase norte lá da atual Israel. Logo, o que nós encontramos aqui é um homem totalmente desconhecido, totalmente inexpressivo no cenário internacional. Não era o filho de um profeta famoso, não era um homem com uma carreira promissora. Era um Zé Ninguém, se fosse falar hoje em dia, dos interiores do lugar nenhum, que jamais alguém imaginaria que seria usado para se colocar diante do rei da nação para dar uma palavra para ele. Mas Deus tirou ali da tribo do Gileade, da cidade de Tisbé, o Elias, para falar para Acabe o que está no verso 1, do capítulo 17. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo. Não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, ficou morando ali no ribeiro do Querite, nas imediações do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro, mas passados alguns dias o ribeiro secou, pois não chovia sobre a terra. Por que não chovia sobre a terra? Por causa de Deuteronômio. Porque Deuteronômio disse, na lei de Moisés, que no momento em que o povo de Israel se afastasse do Senhor, o Senhor seguraria a mão e não mandaria chuva, nem colheita, nem nada. Mas ele foi, corajosamente se colocou diante de Acabe e falou com ele. E Acabe não o matou, o que é surpreendente também. Talvez o texto bíblico não diz, mas talvez porque o próprio Senhor tenha o escondido ali no ribeiro de Querite, para que ele pudesse ali ser alimentado pelo próprio Deus por meio desses corvos que o alimentavam. Aliás, essa é a capa do meu livro de depressão, sobre depressão e a graça. A editora escolheu uma imagem que remete a essa passagem aqui. Uma escolha muito feliz da parte deles lá. Bem, tendo isso em mente, o que precisa estar no nosso coração? Tenta imaginar. Acabe sabia que seria invadido. Sabia que as coisas estavam faltando. O que um rei faz numa ocasião como essa? Ele faz acordos políticos. O que o Maduro está fazendo na Venezuela agora? Ele sabe que ele está em perigo. Ele faz acordos políticos. Ele vai atrás da Rússia, ele vai atrás da China, ele vai atrás de Cuba, ele vai atrás de acordos políticos para se proteger na possibilidade de uma invasão. Não vou entrar no mérito político aqui, mas é o que as nações fazem em situações como essa. O que Elias fez? A mesma coisa. E como a gente percebe isso no casamento dele com a Jezabel? Porque Jezabel não era de Israel. Jezabel era filha dos reis lá de Tiro e Sidom no norte. Ele vai e faz uma negociata política casando com a filha daqueles reis, provavelmente para somar forças. E para então poder proteger o seu reino, caso alguém viesse invadir, os reis lá de Tiro e Sidom não iam querer que sua filha morresse e os seus netos também. Então um acordo político para tentar se proteger. Ou seja, ele já estava longe de Deus a gente já faz, já que está pecando, já é um abismo que chama outro e vai se afundando cada vez mais. E a gente lê que a fome veio,
que a seca veio e que o próprio Elias sofre por isso. E quando passa esse período, então, de algum tempo de seca e fome, o Obadias se encontra com Elias, e o Elias com o Obadias preparam um segundo encontro de Elias com Acabe, que é o do texto do capítulo 18 que a gente acabou de ler. Quando então ele se coloca diante de Acabe, e Acabe o chama, no verso 17, de o perturbador de Israel. Aquele que estava perturbando a mente dos israelitas. E aí ele vai dizer que, na verdade, nenhuma perturbação ele estava causando, a não ser a que o próprio Acabe estava realizando, porque ele estava desviando ele, Jezabel, todo o povo para servir a dois deuses, a Baal e a deusa Azerá, também chamada de poste-ídolo. Algumas versões mais antigas trazem como poste-ídolo a deusa Azerá. E aqui eram cerca de 1000 profetas, porque eram 450 profetas de Baal e mais cerca de 400 profetas de Azerá. Então, 850 profetas, dá quase 1000. Só de profeta dá quase 1000. E veja se Elias não era homem, não era macho de verdade. Ele chega diante do Acabe e fala o seguinte: eu peço a você, agora no versículo 19, olha o que ele diz no 19. 1 Reis 18, 19. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. O que o Acabe podia dizer para ele? Você sabe quantos profetas que nem você eu já matei? Você sabe quantos profetas a minha doce esposa já passou ao fio da espada? Você vem aqui diante de mim e fala para eu mandar? Você está pensando que você é quem, rapaz? Sai daqui. Aliás, não sai não, vem cá, aí te chamar soldados para matar ele. Não poderia acontecer isso? Elias tinha que ser muito homem e muito temente a Deus para fazer o que ele fez aqui, sim ou não? E aí então, surpreendentemente, no versículo 20, a continuação do texto, esse a gente não leu ainda, diz que Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel, preste atenção, a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O versículo 20 diz que haviam 2 grupos sociais no Monte Carmelo, norte de Israel. Havia um grupo de profetas, que eram quantos? 850, era quase 1000, só de profeta em cima do monte. Tenta imaginar 850 pessoas. É gente demais, não é não? 850. Fora isso, diz que um outro grupo social eram os filhos de Israel. A nação. E aí você pode juntar milhares de pessoas que o rei mandou vir. E se o rei mandou vir, pode ter certeza que eles vieram. O próprio rei estava ali. Depois, no verso 21, diz que Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Ou seja, o coração deles estava em Baal. Porque não se divide o coração com Deus. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços o ponham sobre a lenha, e porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa essa proposta. Elias disse ao profeta de Baal, aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes fora trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. As versões mais antigas dizem que eles ficaram manquenejando, né? É quase como que uma dança tribal ao redor do altar, desde a manhã até a tarde. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o Senhor, o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, ao redor dele fez uma vala, capaz de conter 2 medidas de sementes, e então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Apenas até aqui por enquanto. O que a gente percebe é que Elias, ao fazer tudo o que ele fez, ele dá a chance a que o povo perceba a mentira na qual eles estavam envolvidos.
Especialmente no verso 27, quando Elias começa a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que acordem. Eu não sei como é que está na tua versão, eu estou lendo aqui a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada. Quando ele diz aqui, atendendo à necessidade, depois de falar que ele está meditando, como é que está na sua versão? Ocupado? O que mais? Ou indo ao banheiro. Qual que é a tua versão? Deve ser a tradução na linguagem de hoje? Isso. É a que se aproxima mais nesse versículo daquilo que está no original. Porque no texto hebraico original, ele está no banheiro fazendo o número 2. Literalmente é isso. Sabe quando você fala, talvez ele esteja, a gente falaria como? Defecando? Desculpa, irmãos, mas é o que está, é original. Mas pensa uma palavra que é mais zoada ainda. Pode ser que ele esteja lá, e aí você pensa, eu não tenho coragem de falar. É isso que o Elias diz. Por isso que no verso 27 diz que Elias começou a zombar dele. Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou aqui diz, atendendo a necessidade. Até hoje a gente fala, olha, se alguém tiver necessidade, ou eu tenho necessidade, ou está fazendo necessidade, enfim, né? Não está fazendo necessidade, está fazendo outra coisa, né? Não está no banheiro. É isso que Elias fala aqui. Ou viajando, talvez esteja dormindo e necessita que acordem. E eles se cortam com facas, se cortam com lanças, clamam em altas vozes. Tudo isso para que o povo de Israel pudesse ver a mentira na qual eles estavam metidos. E aí então, o verso 34 diz que Elias ordenou, depois de ter restaurado o altar, prestem atenção, Elias ordenou ao povo que enchessem com 4 cântaros de água e derramassem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, façam isso outra vez, e eles o fizeram. E disse mais, façam isso pela terceira vez, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, e enchia também a vala aberta. Então, verso 36, quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala, até a água secou com o fogo que caiu. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse, prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, quando nós lemos isso, nós vemos talvez a maior experiência que esse homem de Deus teve com o Senhor. Essa é uma das maiores experiências do Antigo Testamento. Essa foi uma experiência pessoal e uma experiência nacional. Foi uma experiência do povo diante do Deus verdadeiro que lhes trouxe restauração. A aliança foi restaurada quando eles restauram o altar na figura do profeta e dizem só o Senhor. E o termo original aqui é Yahvé, é Yahweh, é eu sou. É o nome sagrado de Deus, lá que não podia falar lá dos 10 mandamentos. Só Ele é Deus. O povo todo voltou-se para o Senhor. O Acabe saiu correndo. Os profetas saíram correndo. Os profetas foram todos mortos, mas o Acabe foi para o palácio. E aí veja no verso 41 o que o Elias disse para o Acabe. Suba e vá comer e beber, porque já se ouve barulho, abundante chuva. Por que houve barulho de abundante chuva? Porque o povo restaurou sua aliança com Deus. Deuteronômio, mais uma vez, está na mente do profeta Elias. Acabe, então, no 42, subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse, não vi nada. Elias disse, volte por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu,
ao carro e foi para Jezabel. Ou Jezreel, perdão. A mão do Senhor veio sobre Elias, e que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Porque quem que estava lá em Jezreel? Capítulo 19, versículo 1. A Jeza. Versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas de Baal, todos os profetas à espada. Irmão, se eu sou Elias, se você é o Elias, imagina, o que estava no coração do servo do Senhor? Eu vi o povo todo se converter. Eu vi o Senhor se mostrar presente. É hoje que essa nação se volta para o Senhor. É hoje que o rei, ele deve ter ido correndo lá para contar para Jezabel. É hoje que essa bruxa, essa assassina, essa feiticeira, ela vai também se curvar e vai reconhecer que não tem outro Deus em Israel. E ele está de longe. Ele foi acompanhar o rei. O Acabe entrou no palácio em Jezreel para contar para Jezabel e o Elias está do lado de fora vendo tudo. Mas aí então quando o Acabe conta para Jezabel, o que a Jezabel faz? Verso 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Irmãos, se eu sou Elias, se você é Elias, eu sei o que você faria, eu sei o que eu faria no lugar ali. Quem que essa bruxa pensa que ela é? Porque quando chegam esses mensageiros para Elias, contando para Elias tudo o que a Jezabel mandou falar para ele, o que nós falaríamos para os mensageiros? Você pode voltar pelo mesmo caminho que você veio e dizer para ela o seguinte: aqui está o servo do Senhor. Elias havia se apresentado uma primeira vez, lá em 1 Reis 17, quando ele disse que não choveria. Elias havia se apresentado uma segunda vez, na ocasião do Obadias, capítulo 18, que a gente leu há pouco. E agora, Elias estava para se apresentar uma terceira vez, diante de uma promessa de assassinato. Ao invés de um coração contrito e quebrantado, o que houve foi uma promessa de assassinato, da parte de Jezabel. Elias poderia ter batido a mão na mesa e ter dito: aqui é Corinthians, meu. Você está achando o quê? Né? Desculpem os palmeirenses, né? Você está pensando que eu sou frouxo? Você está pensando que eu tenho medo? Você está pensando o quê? Você pode voltar dizendo, pelo mesmo caminho, dizendo que eu tenho medo de Deus. Eu não tive medo daqueles 450 homens e mais aqueles outros 400 profetas da deusa Zerá. Eu vou ter medo de uma mulher. Eu não tive medo de quase 1000 homens. Eu não tive medo de uma nação inteira. Eu não tive medo do rei. Eu vou ter medo de uma mulher que está dizendo para mim que amanhã, essas horas, vai me matar. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do meu Deus. Eu tenho temor do Senhor. Então volte e diga para ela que ela não sabe com quem que ela está se metendo. Volte e diga para ela que ela não sabe o tamanho do Deus de Israel. E não foi isso que Elias fez? Não é surpreendente isso, irmãos? O que aconteceu com esse homem? Agora, quem era esse homem? Aqui muitos vão dizer: não, ele era um pecador. Ele era alguém que tinha temor dos homens. Ele era alguém fraco. Se fosse eu. Mas, poxa, irmãos, quem era Elias? Eu li os capítulos anteriores para que a gente tivesse o histórico desse homem. Eu citei o que o Novo Testamento fala sobre ele para que a gente não se esqueça quem ele era. Ele não era qualquer um. Ele não era qualquer profeta. Ele foi o maior profeta do Antigo Testamento, que havia acabado de experimentar algo extraordinário na presença de Deus. Veja como mesmo alguém profundamente temente a Deus, que tem uma vida com Deus, que passa experiências profundas com Deus, é capaz de uma hora para outra, por razões inexplicáveis, ter atitudes incompreensíveis. Eu não acredito que o problema de Elias tenha sido só pecado, porque não é esse o quadro dele. Eu acredito que alguma alteração mental tomou conta da mente desse homem, pelo que o texto em seguida nos apresenta. Porque veja o que o verso 3 diz. O verso 3 diz que ele ficou com medo. Levantou-se para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo, uma espécie de seminarista, ajudante, auxiliar, sei lá. Berseba, irmãos, ficava no reino do sul, ficava em Judá. Fica, porque ela não saiu de lá. Ele estava no reino do norte, Jezreel. Ele desceu para Berseba, ele caminhou muito. Deixou o ajudante dele lá e foi para o deserto de Berseba. Veja o que o texto diz.
Verso 3, chegou a Berseba, pertence a Judá, ali deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, por isso que eu disse provavelmente o deserto de Berseba, caminhando um dia inteiro. Os teólogos bíblicos acreditam cerca de 40 quilômetros. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. O zimbro é uma árvorezinha baixinha, mais ou menos 2 metros de altura, com folhas espinhosas, mas é uma das únicas que dá sombra no deserto. E o texto diz que ele sentiu vontade de morrer. Sentiu vontade de morrer. E orou: basta, Senhor. Lembra de Moisés? Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O que estava acontecendo com esse homem? Ele não teve medo de um monte de homem, mas uma mulher falou: eu vou te pegar. Ele saiu correndo e ficou com medo de morrer. Não é muito diferente de muitos irmãos, muitos homens do nosso tempo, né? Dependendo da mulher, a gente morre de medo mesmo. E ele fugiu. E ele disse: basta, Senhor, é melhor o Senhor me matar antes, que ela me pegue. E eu não sou melhor do que os meus pais. E ele deitou e dormiu cansado, ali no deserto, sozinho. E agora não eram mais os corvos, lá do capítulo 17. Era um anjo que o tocou no verso 5 e disse para ele: levante-se e coma. No verso 6 diz que Elias olhou e viu, e perto da sua cabeça, debaixo daquela árvore, no meio do deserto, havia um pão assado em pedras em brasa e um jarro de água. Quem trouxe aquela água, quem preparou aquele pão, foi o anjo. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Viagem para onde, meu irmão? Viagem para onde, anjo? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. O Horebe é o Sinai, é uma parte do Sinai, o monte de Deus. Ali, verso 9, entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Elias, o que você está fazendo aqui? E aí, irmãos, veja a resposta dele. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daqui, saia daí, e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. E aqui vem uma das cenas mais lindas da palavra de Deus. Mas antes de lê-la, tenta imaginar o que está acontecendo. Esse homem foge de uma mulher. Ele se deita no meio do deserto. Deus vem até ele através de um anjo. E Deus poderia ter chegado diante dele e ter dito as verdades para ele. Teria dito: ô Elias, que palhaçada é essa? O que você está fazendo aqui, Elias? Pelo amor de... O que você está fazendo aqui, rapaz? Você não tem vergonha, não? Ou papelão. Você não teve medo de um monte de profeta. Você não teve medo do rei Acabe. Porque uma mulher, uma assassina, uma idólatra, uma feiticeira chegou falando que vai morrer. Você sai correndo de medo dela. Ele disse: não, Senhor, basta, acabou. Jesus podia voltar agora, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Me mata de uma vez. E aí, o Senhor faz o quê? O Senhor, ao invés de falar, de autoconfrontar Elias naquela situação, o que o Senhor faz? O Senhor dá comida, o Senhor dá bebida e o Senhor dá descanso. Aí o anjo vem, toca mais uma vez. O anjo do Senhor poderia dizer umas verdades para Elias. Elias pede para morrer, mas não, ele dá comida de novo, dá água de novo e dá descanso. Pode dormir, Elias, você vai caminhar bastante. Ou seja, eu não vou apenas te alimentar, eu não vou apenas dar descanso, mas vou dar uma atividade física também, que vai durar 40 dias. E ele caminha. Depois, então, de 40 dias, fazendo o que Deus fez, porque ainda restava um pouco de temor do Senhor no coração desse homem, ele chega no lugar que Deus mandou que ele fosse, e o que ele faz? Eu aprendi, Senhor. 40 dias refletindo. Não, ele entra numa caverna. E aí Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? E aí a resposta de Elias é totalmente sem sentido. Ele diz: Senhor, mataram os teus profetas ao fio da espada. Mataram todos? A gente sabe que não. O Obadias já havia dito que não. Só ele guardou 100.
O próprio Senhor já havia guardado outros 7.000, mas que Elias não sabia. Deus poderia ter dito para Elias, Elias, você não sabe de nada, Elias. Além dos 100 que o Obadias guardou, eu guardei mais 7.000. Você não está sozinho não, meu irmão. Ô, meu filho, fica firme, volta para casa. Mas Elias continua dizendo, ó, destruíram todos os altares. O Senhor poderia ter dito, Elias, você está ficando louco? O que você fez há poucos dias atrás, lá no Monte Carmelo, com aquelas 12 pedrinhas, você lembra? Sabe aquelas 12 pedrinhas que você colocou uma em cima da outra e colocou um novilho? Você lembra que você falou comigo e eu mandei um foguinho do céu e consumiu? Inclusive as pedras daquele, o que era o nome daquilo mesmo, Elias? Ah, era altar. E você está falando que destruíram todos? Você mesmo restaurou um. E você está falando que o povo todo quebrou a aliança. Elias, você se esqueceu que há poucos dias atrás, todo o povo se colocou diante da terra, com o rosto em chão, dizendo, só eu sou Deus. Deus não poderia ter dito essas verdades para Elias? Mas o Senhor fica quieto. Ah, Elias, mataram todo mundo. Não tem mais nenhum altar. Todo mundo me abandonou. Tá bom, sai daí, eu vou te mostrar uma coisinha. E aí vem uma das cenas mais lindas da Bíblia, que é essa que está a partir do verso 11. Então foi-lhe dito, saia daí, fique aqui diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Primeiro, esse vento aqui, uma espécie de furacão. Depois do vento, um terremoto, talvez consequente do furacão, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo talvez consequente do terremoto. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. As versões mais antigas dizem um cicio suave e tranquilo. O cicio é o som do craquelar das folhas secas quando caem das árvores. Tenta imaginar aquelas folhas, sabe? Quando ficam secas e caem das árvores, e você escuta aquele som das folhas caindo, e muitas vezes você pisa nelas. Sabe aquele som bem tranquilo da natureza, que é agradável quando você está caminhando no fim da tarde, as folhas caindo e você pisa nelas? Um som tranquilo da natureza, e é ali, no meio daquele suave sussurro, que Elias ouve a voz de Deus. Quando Elias ouviu isso, verso 13, cobriu o rosto com um manto, porque ele estava ouvindo a voz de Deus. E saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus faz pela segunda vez a mesma pergunta. Elias dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele copia e cola, e ele responde, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Verdade. Aí ele volta a contar as mesmas velhas mentiras. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ah, deixaram? O que aconteceu 40 e poucos dias atrás? Derrubaram todos os teus altares. Ah, mas o que você fez com aquelas 12 pedrinhas? Mataram os teus profetas à espada. Como assim? Só fiquei eu. Elias, você está falando coisa com coisa. E eles estão querendo tirar a minha vida. Que eles, Elias? Eles quem? Quem é o eles aqui? Porque o Acabe provavelmente está em dúvida. A nação toda de Israel está diante de mim. Só tem uma bruxa que está falando que vai te matar. E eles estão querendo... Perceba, Deus poderia, se ele fosse nós, aliás, se ele fosse eu não vou te julgar, mas se eu fosse Deus, o que eu faria? Eu falei, você está ficando louco? Primeiro que você está repetindo a mesma coisa. Ele disse a mesma coisa no versículo 10. Agora no verso 14 ele responde a mesma resposta. Sabe pessoas que estão meio que alucinando, assim, você vai conversar com essa pessoa, aconselhar essa pessoa, e essa pessoa traz palavras sem sentido, e ela começa a falar coisas repetindo, fora da realidade. O que está acontecendo com o homem de Deus? Ele está perdendo a noção da realidade. A percepção da realidade está afetada na mente do profeta de Deus. Hoje em dia, as pessoas trariam vários nomes, transtornos, síndromes, doenças, que poderiam talvez estar afetando o homem de Deus. Porque a percepção da realidade dele estava totalmente manchada. Não é a verdade? Ele acha que estão querendo matar ele. E, que estão querendo no plural, e não estão querendo no plural. Ele acha que toda a nação está distante do Senhor, mas a nação está diante do Senhor. Ele acha que todos os profetas estão mortos, mas não estão. Ele acha que todos os altares foram quebrados, mas não foram. Perceba que ele tem uma noção distorcida da realidade. E por fim ele quer morrer. Irmãos, se fosse hoje, dariam tantos nomes à situação do Elias.
Mas a Bíblia não é um livro de medicina, não é um livro de ciência, é um livro de redenção. É um livro que nos apresenta um Deus de graça que num estado tal como esse, nos mostra Deus ali. Por que Deus não foi rude e não disse, Elias, cria vergonha nessa cara, rapaz, seja homem. Você nunca estudou a doutrina da masculinidade bíblica? Você nunca estudou a doutrina do temor? Você nunca leu aquele livro, Quando Deus é Pequeno, os Homens São Grandes? Você está tendo temor dos homens, você tem que ter temor de mim, Elias. Cria vergonha na cara. Volta para Berseba, pega o teu moço, volta para Jezreel, volta para lá porque eu vou fazer grandes coisas através da sua vida. Olha o papelão, está todo mundo falando que você ficou com medo de uma mulher. Deus não poderia ter dito as verdades para ele? Seria errado Deus ter dito isso? Se Deus tivesse dito, Elias, você está falando só besteira. Não mataram todos os profetas, não derrubaram todos os altares, você só está falando coisas sem sentido. Se Deus chegasse e fosse duro com Elias, dessa maneira, Deus seria errado? Deus seria mentiroso? Se ele autoconfrontasse Elias com a verdade, Deus estaria fazendo alguma coisa errada? Mas por que Deus não faz isso? A resposta é, porque Deus não é tolo como nós. Nós muitas vezes achamos que quando vemos alguém em sofrimento ou padecendo por alguma situação, a gente tem que ir e confrontar com a palavra. Confrontar com a verdade. E se não ouvir, que morra no pecado, porque não quis ser restaurado pela lei do Senhor. Irmãos, é óbvio que a palavra restaura. É óbvio que a palavra é a verdade. E é óbvio que a verdade liberta. Mas o que eu aprendo com a história de Deus, com Elias, e não é de qualquer um, é Deus, é que o ser humano é mais do que simplesmente a necessidade de uma restauração espiritual. Há muito envolvido aqui. Há mais do que o próprio texto diz. E o que eu vejo é um Deus que está preocupado sim com a realidade espiritual do Elias, porque Deus, na continuação do texto, vai dizer para Elias o seguinte, veja comigo no verso 15. Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Ou seja, você vai caminhar tudo de novo, Elias. 40 dias de caminhadinha. E quando você chegar lá, você vai para a Síria. Síria, irmãos, ficava mais ao norte de Israel. Ele ia andar muito. Você vai ungir o Azael como rei da Síria. Vai ungir também o Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, no lugar do Acabe. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta no teu lugar. Você não está querendo morrer? Você não está pedindo para morrer? Então você vai ungir o Eliseu no teu lugar. Mas fica frio que nem morrer você não vai. Você lembra como é que o Elias morreu? Como é que ele morreu? Ele não morreu, gente. Ele foi levado num redemoinho para a presença do Senhor. Nem morrer você não vai, mas você está querendo, então tudo bem, você vai ungir o Eliseu no teu lugar. Quem escapar a espada de Jeú, de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. E aí Deus diz, eu também conservei. Aí Deus diz a verdade a ele, para que ele libertasse daquela situação. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Antes de Deus dizer a verdade a Elias, de que havia um povo que ainda estava aliançado com ele, de que haviam profetas que ainda estavam sustentados por ele, que haviam altares ainda preparados, que o próprio Elias restaurou para ele. Antes de Deus dizer tudo isso, o que Deus fez? Deus cuidou do alimento dele, Deus cuidou da sede dele, Deus cuidou do sono dele, Deus cuidou do corpo dele, Deus cuidou do espírito dele. E é impressionante como Deus se preocupou de um modo holístico com Elias. De um modo total, de um modo integral. Não é só a parte espiritual, é a parte física também. É mesmo? Você quer morrer? Tá bom, come esse pão aqui, dorme mais um pouquinho. Aí ele come, dorme e dorme. E se Deus tivesse deixado Elias no seu pecado, Elias morreria debaixo daquele zimbro no deserto de Berseba. Os seus ossos estariam debaixo da areia do deserto de Berseba, que está lá até hoje. Os ossos de Elias se perderiam naquele deserto se Deus o tivesse abandonado ali. Mas Deus vai lá e ao invés de já logo dizer a verdade para ele, Deus simplesmente o alimenta, porque ele precisava daquilo naquele momento. Ele precisava de descanso naquele momento. Ele precisava da verdade também, mas tudo a seu tempo. Assim, meus irmãos, Deus cuida de nós também. O texto continua a dizer, mostrar para nós que Elias fez tudo o que Deus mandou.
Elias fazer. Eu não vou ler a continuação do texto, mas apenas destacar para vocês que o que eu aprendo desses 3 capítulos de 1 Reis é que nós temos um Deus que nunca nos abandona, mesmo quando nós o abandonamos, consciente ou inconscientemente falando. Nós não sabemos o que houve no coração dele. Há alguns que julgam que foi pecado mesmo. Há outros que julgam que foi algum transtorno mental. Há outros que julgam que não se sabe o que aconteceu na mente desse servo de Deus. Eu me uno àqueles que não sabem o que aconteceu. Porque, irmãos, o texto não diz, eu prefiro não julgar. Mas o que me apresenta é algo impressionante. O que eu tenho para mim é que o que aconteceu com a mente desse homem foi simplesmente mais do que um esgotamento. Foi mais do que uma transformação. Não era qualquer um. Não era um estudante de profeta. Era o profeta. Que passou por a experiência com Deus. E que agora por um gatilho sequer, que foi uma promessa de assassinato, ele simplesmente queria morrer. Não é impressionante? E o que é que Deus faz? E é aqui que vem a lição. Em primeiro lugar, Deus nunca abandona os seus servos. E glória a Deus por isso. Mesmo quando a gente fala coisas sem sentido, deseja coisas sem sentido, Deus está ali silenciosamente presente, sempre cuidando da gente. Deus não se preocupa apenas em jogar na nossa cara os nossos pecados, embora a gente precisa disso. Mas Deus se preocupa com mais do que isso. Deus se preocupa com o nosso alimento, Deus se preocupa com o nosso descanso, Deus se preocupa com o nosso físico, Deus se preocupa com a nossa incapacidade de ouvir a sua palavra da maneira como ela vem. Por isso Deus mostra aquele teatro de sua glória. Não é no furacão, não é no terremoto, não é no fogo, é por meio de um som tranquilo da natureza que Deus dá a Elias algumas orientações. E como restava um pouco de temor no coração daquele homem, Elias vai e cumpre o que Deus havia pedido. Ele nada mais faz do que fazer o seu trabalho de profeta. Tem que ungir um rei aqui, ungir um outro rei lá, e depois ungir um profeta no lugar dele. É fazer o que ele fazia, o beabá. É o feijão com arroz todo dia do profeta. Mas ele faz. E no meio disso, Deus o restaura, como a gente vê nos capítulos seguintes. E ao longo de todo o restante da revelação bíblica. Deus faz o que faz na vida desse homem, a ponto de ele ter a sua comunhão com Deus restaurada e ser tomado, arrebatado no fim da sua vida aqui. E ele é reapresentado, ele aparece no Novo Testamento. Ele é o único profeta do Antigo Testamento que aparece no Novo. Vocês lembram? Que lá no Novo Testamento ele aparece? Onde que ele aparece no Novo Testamento? No Monte da Transfiguração, falando com o próprio Jesus. Mas Deus poderia ter chegado e falado umas verdades. Com isso, a gente aprende que nem sempre, diante do sofrimento, a gente tem que chegar e falar umas verdades também. Com isso, a gente aprende com Deus, não com, sei lá, um mestre qualquer, um professor, um doutor em teologia ou em aconselhamento, que é assim que a gente trata uma pessoa em pecado. A gente aprende aqui com o próprio Deus. A gente tem que seguir o exemplo de Deus. E muitas vezes o que Deus espera de nós, diante de uma pessoa ferida, diante de uma pessoa que está mal, diante de uma pessoa que está querendo morrer, diante de uma pessoa que está falando coisas sem sentido e repetindo as mesmas coisas, não é dizer para ela, ó, para de falar o que você está falando, você está repetindo tudo de novo. Nada disso que você está falando é verdade. Você está inventando uma realidade na sua cabeça. Não é isso que aconteceu com Elias? Ao invés da gente chegar e dizer, olha, escuta que a verdade é essa. Talvez o que Deus espera de nós é, você já comeu hoje? Você já descansou? Vamos fazer uma caminhada ali no lago, ali embaixo? Talvez tudo que Deus espera de nós é que a gente tenha uma preocupação e queiramos caminhar juntos. E estar com aquela pessoa que precisa ouvir a verdade, vai ouvir no tempo certo. Deus falou no tempo certo. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos desse cuidado completo que envolve a natureza, que envolve a nossa saúde, que envolve o nosso emocional. E é isso que nós vemos Deus fazer. Por fim, por meio da sua própria palavra, Deus o restaura completamente, mas não sem antes ter cuidado dele de uma maneira integral, de uma maneira completa, de uma maneira holística, trazendo restauração a esse servo do Senhor. Quem de nós ousará dizer que Deus errou aqui? Quem de nós ousará dizer que, se estivéssemos no lugar do Senhor, debaixo daquela árvore lá no deserto de Berseba, a gente já teria dito todas as verdades do mundo, porque ali a palavra o restauraria e ele voltaria para Israel. Quem de nós ousaria dizer que o modus operandi de Deus foi errado?
Se Deus agiu assim com Elias, eu penso que Deus espera que a gente também aprenda a agir assim com aqueles em nosso meio que talvez vierem a passar por uma situação de enfermidade mental ou espiritual, ou em que a sua saúde espiritual não está bem, e talvez no contexto da igreja também, e que nós aprendamos que se nós viermos a passar por uma situação assim, nós teremos sempre um Deus presente para cuidar de nós. Como foi na experiência compartilhada anteriormente, a experiência de Moisés, assim eu vejo também na experiência de Elias. Aqui Deus não apenas nos mostra como Ele cuida e continuará a cuidar de nós em nossos momentos de fraqueza, mas também como Ele espera que a gente olhe e cuide um dos outros, no momento em que nós vermos o outro, em momentos de fraqueza também. É com amor, é com graça, é nos colocando no lugar do outro, é tentando enxergar a necessidade e a realidade do outro para, no lugar daquela pessoa, podermos ser suporte, conselho, amor, palavra, alimento, auxílio para aquela pessoa que está fragilizada, que está vivendo um momento de vale da sombra da morte, querendo a própria morte. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós sejamos instrumentos que sigam o seu beabá, o seu passo a passo, no cuidado um do outro. E que a gente nunca se canse de louvar e agradecer ao nosso Deus, porque se nós, que somos nós, que jamais chegaremos a ser um Elias da vida, se ele passou pelo que passou, nós podemos passar também. Louvar a Deus porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Louvarmos a Deus porque, assim como Ele cuidou do Elias, Ele também vai estar cuidando da gente. Mas que a gente esteja atento às orientações como Elias esteve no final de sua vida. Para que por meio dessas palavras do Senhor, desses conselhos de Deus, então nós nos vejamos sair da caverna, nós nos vejamos sair do deserto e voltar para aquele estado de restauração para o qual Deus trouxe Elias também. O único caminho para o retorno é o ouvir as palavras e conselhos do Senhor. Mas no meio disso, talvez Deus use outras coisas, porque talvez Deus precise cuidar de nós de uma maneira mais completa também. Talvez nós não estejamos cuidando de certas coisas que nós precisaríamos estar a cuidar. E é importante que nós ouçamos os sinais de Deus, por meio da natureza, por meio do alimento, por meio dos corvos, por meio dos anjos, para que uma vez cuidados pelo Senhor, nós possamos ser restaurados ao serviço do Senhor. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela vida de Elias e obrigado por essa experiência que ele viveu com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua cuidando dos seus servos, das suas servas, em todas as ocasiões. E obrigado também, Deus, pelo privilégio que temos de sermos usados pelo Senhor para cuidar um dos outros também. Que assim o Senhor nos use para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos 10 minutos para que de repente você possa fazer uma pergunta específica. Talvez você gostaria de entender como aplicar os princípios ensinados agora a partir desse texto. Você pode ter a oportunidade de fazer isso, pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outros. Então, antes de nós anunciarmos o sorteio, quem foi sorteado, e nós sorteamos todos que compartilharam. Alguns tiveram dificuldade de marcar 3 pessoas, então fique tranquilo que você também vai participar do sorteio, vamos anunciar daqui a pouquinho. Então, se você tem uma pergunta, e uma pergunta assim objetiva, rápida, para que a gente consiga fazer outras, você pode então pensar numa dessas perguntas e você pode fazer. Se você já tiver a pergunta engatilhada, você pode levantar a mão, nós temos um microfone aqui na frente, por conta da transmissão, você utiliza o microfone para que as pessoas que estão acompanhando em casa possam também ouvir a sua pergunta. Já temos alguém que gostaria de fazer uma pergunta específica a respeito do que estamos conversando, tanto na palestra na parte 1, na parte 2? Agora é a hora, essa é a sua oportunidade de interagir. Um de cada vez, né? Isso, vamos fazer um de cada vez aqui. Pois não. Boa tarde, né? Uma dúvida, assim, que foi muito sobre liderança, que mesmo em momentos difíceis, parou, buscaram a Deus. E a pergunta, na verdade, é o seguinte, se o meu líder estiver
não fazendo nada, se estiver parado, mesmo buscando a Deus, mesmo sob oração, e vendo a obra parar, vendo a obra morrer, o liderado pode tomar alguma atitude, pode, no caso, ir além, não que tipo, passar a liderança dele, na verdade, mas talvez conversar com ele de forma um pouco mais agressiva, para que ele acorde, para que ele desperte e não deixe a obra morrer. Eu creio que sim, meu irmão. Isso é amor. É óbvio que essa forma agressiva, eu não sei o que você chama de agressiva, né? Eu não te conheço. Então, dependendo do que você chama de agressiva, a resposta é não, tá? Mas se for de uma maneira ousada ou com amor agressivo, eu sei. Imagino que é isso que está no teu coração. Com certeza a resposta é sim, porque em primeiro lugar é o teu líder, não é você. Quem vai prestar conta diante de Deus por aquela igreja é ele, não é você. Logo, a responsabilidade é dele, mas com amor eu creio que deve-se chegar a ele e dizer a ele, ou talvez ajudá-lo por meio da doação de livros ou do investimento na vida dele, conversando com outros líderes na igreja para investir na vida dele, para que ele participe de congressos, conferências, e possa se atualizar, e possa se motivar, se animar, se fortalecer, ou fazer cursos, ou ter boas literaturas à disposição, de alguma maneira incentivá-lo no ministério. Porque o ministério cansa e às vezes a gente realmente se sente fraco ou enfraquecido. E eu creio que é parte da responsabilidade da igreja manter sempre o seu líder, Hebreus capítulo 13 fala isso para nós, motivado por meio de orações e obediência, submissão. Sejam submissos aos seus líderes, orai por eles, Hebreus capítulo 13, para que eles possam cuidar de vocês, não como quem geme, mas com alegria. Então eu creio que sim, eu acho que você deve chegar nele com amor e dizer a ele o que está acontecendo e que você precisa de alimento. Porque na verdade, no final é isso, está faltando alimento. Eu preciso ser alimentado, eu não tenho recebido esse alimento. De que maneira eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar, eu posso comprar um livro. O pastor quer que eu fale com a igreja, a gente mandar o senhor para um congresso, o que está acontecendo? Eu creio que deve existir isso, porque senão, não só ele morrerá naquela situação, como toda a igreja, pela falta da palavra. Bem, mais alguém? Muito bem.